São João da Cruz continua dizendo que se a alma se apega, sempre esse apego, né? Se apega de maneira desordenada, né? Isso que é o grave, né? Essa desordem. Então ele se apega às visões, no que elas têm de sensível, no que elas têm de agradável, então ela vai se paralisar. O demônio vai perceber que por esse caminho ele pode enganá-la, e enquanto que se ela se desapega, ela não faz questão, não. Então é nesse caso, Deus vendo a humildade da alma, que procura realmente a Deus, como se diz, como dizia São Francisco de Sales, não se apegar às consolações de Deus, mas ao Deus das consolações. Então, se Deus vê essa humildade na alma, essa pureza de intenção, Ele fará passar desse primeiro alimento, que é mais sensível, como para as crianças, dá uma coisa mais sensível para eles, agradável, o leite materno, e depois passa a um alimento sólido. Assim também espiritualmente tem o alimento dos sentidos, e depois Deus levará ela para um conhecimento mais puro, mais na fé obscura, na fé, porque só a fé é um meio próximo, proporcional, de união da alma com Deus, da alma de Deus, quanto à inteligência. Então ele compara com uma besta do Apocalipse que tem 7 cabeças, que são opostos aos 7 graus do amor. E se a alma ganha essa primeira batalha, ela como que corta a primeira cabeça da besta. Depois, ela, se continuar procurando só a Deus e não as consolações, ela cortará a segunda cabeça e assim por diante. Mas se ela volta atrás, aí não, essas cabeças vão renascer, e o estado dessa alma vai ser pior que antes. O homem espiritual, diz ele, deve então rechaçar todas essas representações e gozos corporais que se realizam nos sentidos externos, se ele quer cortar a primeira e a segunda cabeça da besta. Ele entrará na primeira e na segunda morada de amor por uma fé viva, e não se preocupará nem se embaraçará do que é concedido aos sentidos, pois isso atrapalharia a fé. Então, não só a primeira e segunda, mas as outras também. Ele vai então se fortificando na fé, como já foi dito. Santa Maria Madalena, Nosso Senhor não quis que ela abraçasse seus pés no dia da ressurreição para fortificá-la na fé. Vamos ler umas últimas frases. É verdadeiramente dizer pouco, ao meu parecer, de que se contentar somente dizendo que é necessário velar a nunca admitir essas comunicações, então visões, palavras ouvidas, né, mesmo sendo sobrenaturais. Jamais admiti-las, as comunicações, se não é em alguns casos muito raros. Aliás, depois de ter se submetida ao exame de um homem que se recomenda pela doutrina, a piedade e a experiência. E mesmo nesse caso, é necessário nunca desejar essas comunicações que se fazem através dos sentidos, né, mesmo tendo uma origem divina, pois essas comunicações não são o meio adequado de união da nossa inteligência com Deus. E é isso que a gente deve procurar. A fé pura para que a inteligência se una a Deus.